No finalzinho do mês passado, eu recebi o Dr. Fabiano Elisei Serra aqui no programa para falar sobre saúde da mulher. Chegaram tantas, mas tantas dúvidas e por causa do tempo não conseguimos responder aqui ao vivo. Mas hoje nós resolvemos então reservar a participação de hoje do doutor só para responder as suas perguntas. Então já vou dar o telefone de novo para você. 0 operadora 12 99727 6383. Começaremos com as perguntas que ficaram e as suas perguntas depois. Vamos lá, doutor. Ei, Maria. Bem-vindo sempre ao programa. Como vai? Muito Doutor, obrigado. hoje tem muita coisa aqui, tem um bebê, um bebezinho, um monte de coisa pra gente explicar. Hoje várias opções. Você quer ir já direto pras perguntas ou a gente começa a explicar sobre o aparelho primeiro? Não, acho que é bom a gente ir para as perguntas e aí você se vai... houver alguma dúvida que a gente possa usar os aparelhos, tá bom. a gente usa. Então vamos à primeira questão que ficou. A Camila Neves, ela perguntou: eu sinto dor na mama direita ao tirar o sutiã e dependendo do movimento que faço, e dependendo do movimento que ela faz, né? Procurei um médico que por causa da minha idade, 28 anos, não pediu a mamografia. Está certo? Relembrando que a gente falou que a mamografia é a partir dos 40 anos. 40 anos. Então ela tem 28, ela tem dor, ela pergunta se deve fazer ou não a mamografia com 28. Vamos lá. Primeira coisa, Camila, primeira coisa que a gente deve pensar é que essa dor das mamas, em geral, ela é a queixa ginecológica da parte mamária mais importante. É o que mais leva a mulher ao ginecologista e ao mastologista, é essa dor mamária, tá? As causas são simples, geralmente pré-menstrual, associada ao uso de sutiã às vezes muito apertado, ou sutiã inadequado, ou um top para esporte, para atividade física inadequado. A amamentação, se a mama fica muito engurgitada, muito cheia, também é causa de dor. Em geral, não tem associação com doença grave. Então, em geral, o câncer inicial, ele não se caracteriza, ele não aparece com a mastalgia, com a dor das mamas, tá? Mas então, o médico falou que não precisa. Não precisa de fato. Tá. Se ele palpou as mamas, se o exame clínico mostrou que não tem nenhuma nodulação, não tem nada, ela não precisa realmente fazer essa mamografia. Entendi. A não ser que ela tenha um parente de primeiro grau. Não sei se você lembra. Câncer, lembro. Então a mãe ou a irmã, né, que teve um câncer de mama jovem, por exemplo, aos 40, 30 anos, ela vai ter que começar a fazer os exames preventivos 10 anos antes do caso. Com 30 anos, a partir de 30 anos. Exatamente. Você falou agora do sutiã. Eu nunca tinha pensado nessa história do sutiã apertado, sutiã, aquele que segura bem. Qual que é o sutiã adequado? O melhor sutiã é aquele que tem suporte, o que deixa as mamas bem pra cima mesmo. Sutiã que geralmente é frouxo e deixa a mama pendulada, isso geralmente desconforta. Chega no fim do dia com dor nas mamas. E aquele que tem bojo? Não tem problema. Se ele tiver um suporte adequado, pode utilizar tranquilamente. Então é aquele que tem aquela faixa aqui, ó. Exatamente, que sustente as mamas. Que sustente. Que sustente as mamas. Então, ó, pessoal, aprende. É que às vezes a gente compra os de renda, não sei o que e tal. Sabe o que acontece muito também, Maria? As mulheres engordam, às vezes, ao longo do tempo e mantêm o mesmo sutiã da época que estava mais magra. Então o sutiã fica, às vezes, um pouco mais apertado e ela não percebe que e a aqui sai tudo, né? Exatamente. Isso acontece mesmo. Ainda mais depois que a gente teve filho, né, mulherada? Bom, a segunda pergunta, vamos lá, Carol. Bom dia, o meu médico recomenda fazer o exame Papa Nicolau de 2 em 2 anos. É correto? Porque nós falamos que é anual. Isso. É que existe uma diretriz, Carol, existe uma diretriz do Ministério da Saúde que fala que se você tem 2 exames de Papa Nicolau normais, consecutivos, você pode fazer esse exame a cada 3 anos. Não é errado a conduta do seu médico. Ele simplesmente pegou o que seria 1 ano, o 3 anos que seria a diretriz do Ministério da Saúde e optou por fazer a cada 2 anos com você. Ele não está errado em fazer isso não, tá correto. Ai, mas não é melhor fazer? Maria, eu na prática, no consultório, eu não consigo falar pra paciente voltar daqui 3 anos pra fazer o Papa Nicolau de novo. Até porque ela tem que fazer toda a rotina ginecológica e pra mim não custa todo ano, ir lá e colher o Papa Nicolau que eu não gasto... Vocês até têm uma lista de exames, eu saio do médico, já vou com a lista, ele imprime e dá. E na prática, eu vou ter que examinar o colo do útero dessa mulher, faz parte do exame clínico. Passar uma espátula ali e colher material pra exame não me custa nada, é rapidinho e eu acho que a gente mantém uma rotina. A mulher cria o hábito de ir anualmente ao ginecologista. Se por um acaso você falar que daqui 3 anos, ela pode ser que ela apareça pra você depois de 3 anos de novo. Isso é verdade. Né? Bom, a próxima pergunta,
Olá, bom dia. É a Edneia. Tenho 40 anos e fiz histerectomia. Preciso fazer o exame Papa Nicolau, lá de Mendonça, São Paulo. Explica primeiro o que é histerectomia. Bom, Edneia, a histerectomia, para quem não sabe, é a retirada do útero. Existem duas formas de se retirar o útero. O útero completo, que inclui o colo do útero. Vamos aproveitar aqui esse modelinho aqui. Então, o útero, isso aqui é o útero completo. Isso aqui é o... Tá dando para pegar bem? Onde que tá a câmera? Pegando. Aqui é o corpo uterino e essa parte aqui seria o colo do útero. Na cirurgia, a gente pode optar por tirar só essa parte e manter o colo do útero ou tirar o útero todo. Então, se a paciente tirou o útero todo, incluindo o colo do útero, por doença benigna, o que seria doença benigna? Mioma, um quadro de adenomiose que tem um sangramento aumentado, ela está autorizada a não fazer Papa Nicolau mais, tá? Se a mulher manteve o colo do útero, ela tem que fazer Papa Nicolau da mesma forma que as outras mulheres. Se ela tirou o útero por conta de um HPV, de uma doença, de uma lesão pré-câncer, essas mulheres precisam continuar fazendo Papa Nicolau, porque o HPV ele pode dar também câncer de vagina e câncer de vulva. Tá certo? Certo. Com qual idade que começa a tomar vacina? Vamos falar, nem eles perguntaram aí, mas HPV, com quantos anos começa a tomar vacina? 9 anos. 9 anos. Se a pessoa tem 50, 60, ainda toma ou não? Não, 50, 60 eu não diria. É porque na época de 50 e 60 não tinha vacina de HPV. Sim. Né? Começou, sei lá, uns 4 anos atrás. Não é uma recomendação, mas na prática é o seguinte, se a mulher teve só um parceiro na vida, de repente terminou um casamento, vai mudar de parceiro, pode ser que ela se exponha ao HPV. De repente a vacina é uma opção. No geral, não existe essa recomendação, tá? E mesmo mulheres que já tiveram exposição a algum tipo de HPV, elas até podem tomar a vacina por opção. Mas no calendário do Ministério da Saúde não está incluído. Entendi. Mas ela tomar a vacina não vai fazer mal, e se ela não tiver tido contato com algum dos quatro vírus que estão disponíveis na vacina, ela pode sim se proteger. E a menina que aos 10 anos, 9, 11 anos toma a vacina, não vai ter HPV a vida inteira? Não, isso não é verdade. Não é verdade? Não, não é verdade. O HPV são 4... O que a vacina tem, a vacina quadrivalente, são 4 tipos. 2 de baixo risco, que são causadores de verrugas genitais, e 2 de alto risco, que são causadores de câncer de colo do útero. A proteção oferecida é para esses 4 tipos de vírus. Tá? Existem vários outros tipos de vírus. Quando eles fizeram a vacina, eles fizeram a vacina para os mais prevalentes, os que eram mais comuns. Então, para os vírus mais comuns, realmente as meninas estarão protegidas. Então, gente, vamos prestar atenção. A Edna Calisto. Bom dia, minha filha também ficou menstruada com 13 anos. E ela sente muita cólica. Só que dependemos da rede pública e não temos acesso fácil ao ginecologista. O que podemos fazer? Mas a rede pública tem ginecologista. Tem, mas às vezes o acesso não é tão fácil. Demora um tempão para você marcar, é verdade. E aí, às vezes, dependendo da referência da estratégia de saúde da família, da UBS, né, do postinho de saúde, aquela referência está sem ginecologista. Isso acontece com uma certa frequência. Então, essas pacientes realmente ficam desassistidas. O que eu recomendo, Edna, para sua filha? Acho que vale a pena levar no clínico mesmo, no generalista ali ou no médico da família, ali da estratégia de saúde da família, passar por uma avaliação com ele. Se ele achar que tem necessidade, ele vai encaminhar sua filha para o ginecologista, e aí sim, tem que correr atrás. Se infelizmente o Estado não está te proporcionando essa possibilidade, tem que correr atrás. Então, mas ela não pode. Então ela vai ter que ir em outro posto, ela vai ter que achar um ginecologista. Então primeiro passa pelo clínico. Pelo clínico, ele dá uma olhada e vê se tem realmente necessidade. Depois que passa pelo clínico, deve ser mais fácil conseguir uma consulta, né? Porque o generalista, o médico da família, ele vai encaminhar para o ginecologista. Entendi. Exatamente. Então, vamos, porque não pode ficar todo ano. Inclusive as meninas de 13 anos, 12 anos que ficam menstruadas. Perfeito. Já começa, né? A gente falou isso da última vez. Deixa eu ver a próxima. Maria Luísa. Luísa, isso. Bom dia. Gostaria de saber por que 15 dias antes da menstruação sinto pequenas dores no seio. Você e todas as mulheres, não é verdade, Maria? Mas explica, doutor. Maria, sempre durante o processo do ciclo menstrual, 15 dias antes da menstruação, em geral é o período que coincide com a sua ovulação. Nesse período começa a produção de um hormônio que se chama progesterona. Sei. E a progesterona pode causar um pouquinho mais de inchaço, de retenção hídrica e por isso causar dor nas mamas, tá certo? E por que uma semana antes a gente fica enlouquecida com vontade de comer doce, doutor?
É questão de ansiedade, Maria, isso mesmo. Porque pensa... É só ansiedade. Não é tem uma Tem uma questão hormonal, claro tá. que tem. A progesterona, ela faz isso, né? E primeiro que seu corpo já está entendendo que você não engravidou nesse ciclo. Então, em breve, você vai menstruar. E isso gera... O seu próprio corpo entende que aquele ciclo não foi um ciclo válido para reprodução. E por que a vontade de comer doce? Não tem uma causa específica, né? Isso é muito mais hormonal. As alterações hormonais levam a esse desejo de comer doce mesmo. Não tem uma justificativa precisa. Porque eu tenho vontade de comer chocolate, umas coisas Todas assim. as mulheres, não é só você, não. Eu tava vendo eu e a Maria Existe uma compulsão alimentar nesse pré-menstrual. É normal. Por que a gente tem que passar por tudo isso? A gente já dá vida a outro ser humano. Mulher é tudo cíclico, né? São ciclos hormonais mesmo. E é fácil entender as mulheres como ginecologista, assim? Eu acho que sim. É porque já faz muito tempo, né? Faz muito tempo e não sei, eu entendo que sim. Eu acho que as mulheres são mais fáceis do que imaginam por aí. É verdade. Então vamos à próxima pergunta, porque as nossas emoções, meu Deus do céu. A Elisângela, sou mãe há pouco tempo, meu parto foi cesariana há 2 meses. Com quanto tempo eu preciso fazer os exames ginecológicos novamente? Ela é de Serra Talhada, Pernambuco. Elisângela, pergunta frequente, viu, essa aí. Na verdade, assim, pós-parto a gente recomenda que faça uma consulta por volta dos 7 aos 10 dias pós-parto, depois com cerca de 40 dias, que seria o período do puerpério, pós-parto, né? E aí a gente vai fazer mais 2 ou 3 consultas durante o ano. Não tem uma regra específica, cada médico vai definir com você, baseado na sua história, como foi seu parto, se foi colhido o Papa Nicolau durante a gestação, que é uma das recomendações. Sim. Então, se você engravidou, colheu o Papa Nicolau no meio da gestação, seu Papa vai estar em dia. Então, esse Papa vai ter que ser repetido depois de 1 ano da coleta. Então, aproveitando essa pergunta, ela tá falando dos 2 meses, e a gente sabe que, eu já perguntei isso pra você, a facilidade de se engravidar, muitas mulheres engravidam sem perceber nesses 40 dias aí. Explica o que acontece? Então, na verdade, a amamentação por si só libera um hormônio que chama prolactina. Essa produção exacerbada da prolactina faz com que a mulher não cicle durante esse período de amamentação exclusiva. Tá? Então por 6 meses, não? Por 6 meses. Mas isso não é regra. Tem mulher que por algum motivo dá um escape ali e pode ovular. Então ela pode engravidar. É por isso que a contracepção, caso não seja desejo, tem que fazer alguma coisa, um método de tabelinha, tem que fazer no mínimo alguma coisa para prevenir gravidez mesmo. É claro que a tabelinha não vai funcionar nesses 6 primeiros meses porque não tem menstruação. Mas no mínimo pensar em algum tipo de contracepção. Por isso que tem esse tipo de gravidez que a pessoa fala assim, mas eu... Não, o que as mulheres falam mesmo? Não é que eu não sei, minha menstruação estava toda certa e eu engravidei, eu fiz a tabelinha e engravidei. Não tem umas histórias assim? Tem, porque a tabelinha é um método que não é confiável, não é um método contraceptivo adequado. Eu falo isso porque a gente está falando de um relacionamento de um casal e que às vezes vai querer ter outro filho, enfim. Mas na prática, se não quer ter um filho de imediato ou se teve, por exemplo, uma cesariana que é contraindicação em engravidar tão rápido, é importante que se faça o uso de um anticoncepcional. Bom, vamos lá à próxima pergunta. Deixa eu ver. A Irene, bom dia. Aos 32 anos, pode começar os sinais do climatério? Calor, aparecimento de cólica menstrual e aumento de fluxo e irregularidade? Pode, doutora? Pode, porque a gente tem casos de falência ovariana precoce, que seria a menopausa precoce. Então existem mulheres que às vezes com essa idade, 10% das mulheres vão ter menopausa precoce. Então pode aparecer sim e pode já ser os primeiros sintomas da menopausa. Vale uma investigação, viu, Irene? Eu já iria no seu ginecologista. Porque 32 anos é muito nova. Cedo. Deixa eu ver a próxima pergunta. A Gisele, olha que foto bonitinha dela. Gostaria de saber quanto tempo leva para um tratamento de ovários policísticos. Ela é de Garanhuns, cidade famosa lá em Pernambuco. É verdade. Gisele, em relação aos ovários policísticos, existem vários tipos de tratamento. Primeiro é o que você deseja em relação ao tratamento, né? A gente pode falar do controle da menstruação, do controle, às vezes, da irregularidade menstrual, ou, de repente, quer engravidar e não está conseguindo porque tem essa irregularidade e não está ovulando. Então, tudo vai depender de qual a sua queixa em relação aos ovários policísticos. Tem muito pelo, muita acne. O tratamento, em geral, ele é contínuo até a menopausa. Geralmente, essas mulheres, elas mantêm um tratamento contínuo, às vezes com pílula anticoncepcional. E se quiser engravidar, muitas vezes precisa de uma indução de ovulação. Entendi. Tá? Próxima.
Estamos respondendo o maior número de perguntas aqui. Deixa eu ver, a Cristiane. Olá, bom dia, meu nome é Cristiane, tenho 27 anos. Quanta mulher nova, hein? E estou tentando engravidar há 2 anos. Já fiz todos os exames e tudo normal. O que pode ser? Blumenau, cidade bem famosa também, de Santa Catarina. Cristiana, a principal coisa que a gente deve observar é que 2 anos de tentativas já demanda realmente a realização de exames para investigação. Tá? É importante lembrar que 10 a 15% dos casais eles vão ser considerados inférteis e vão precisar de investigação e às vezes de estimulação, inseminação artificial, fertilização in vitro, então técnicas de reprodução assistida. Eu não sei, eu tô vendo a foto que você tem uma criança ali do lado, eu não sei se já é filho ou filha sua, eu não tô enxergando se é menino ou menina, mas... É menina, mas também não sabe de repente Mas se for, de repente é uma infertilidade adquirida, porque significa que você já teve um filho e agora está tentando de novo e não está conseguindo. Vale a investigação, tem que ver a questão da idade, tem que ver se o marido não desenvolveu um quadro que a gente chama de varicocele e diminui a questão dos espermatozoides. Então, vale uma investigação mais completa, ver se as trompas não ficaram obstruídas depois de um tempo. Então pode ser um problema da mulher, pode ser um problema do marido, pode ser um problema dos dois. A gente nunca encara como um problema de um só. Porque quando a gente fala de infertilidade, a gente está falando de infertilidade conjugal. A gente não pode falar a culpa é sua. Não dá pra falar isso. E muitas vezes acontece, né? Não dá pra falar isso. A culpa é do casal, ou é da natureza, enfim. Naquele momento não tá acontecendo. Mas a gente entende que a responsabilidade é do casal e a gente vai tratá-los como conjunto. Sei, entendi. Por mais que a gente identifique uma causa em alguém específico, a gente trata a infertilidade como conjugal. Próxima pergunta, Lucinaide. Quem já teve ferida no útero pode voltar a ter? Ela é de Riacho de Santana, na Bahia. Quer usar pra explicar ou não? Eu não sei se vai dar pra gente explicar aqui, porque na verdade é o seguinte, Lucinaide... Ela falou que já teve uma ferida no útero. Essa ferida, ela é engraçado, Maria, como isso é muito comum e disseminado na população feminina. Muitas mulheres, eu tenho ferida no colo do útero, preciso fazer cauterização. Quando na prática, a maioria das vezes essa ferida, ela não é uma ferida do mal, ela não é uma doença pré-câncer, não é câncer, não é nada. O que acontece? A gente tem, não sei se a câmera tá pegando bem. Tá pegando, pode ficar. Essa partezinha do canal aqui, que fica dentro do colo do útero, ela às vezes é um epitélio diferente dessa parte externa do colo do útero. O que acontece? Essa camadinha, ela se everte aqui pro lado de fora. De forma que esse tecido que vem pro lado de fora, ele é mais avermelhado, ele é diferente e às vezes ele é até friável e sangrento. Então o que as mulheres caracterizam como ferida é algo benigno. Principalmente mulheres que usam pílula, que têm alterações hormonais, que estão no período reprodutivo ainda ou que estão grávidas. Então é muito comum aparecer essa lesãozinha, que na verdade não é lesão, e só demanda tratamento aqueles casos em que há sangramento, principalmente sangramento pós-relação sexual, ou que tem alguma doença sexualmente transmissível. Então, mas se você tem ferida uma vez, pode acontecer de novo? Pode acontecer, porque na verdade é um quadro benigno. A gente nem pode caracterizar como ferida. Por exemplo, no meu consultório eu nem falo com os pacientes você tem uma ferida, porque isso eu vou gerar um estresse, uma preocupação, uma ansiedade, que não tem necessidade. Se ela é assintomática, não apresenta nada em relação a essas feridas, ela não demanda tratamento. Vai melhorar? E aí, não vai melhorar, não. Ela vai ficar com aquilo ali, vai conviver com aquilo ali tranquilamente. Entendi. Quando que demanda tratamento? Se tiver HPV associado ou se tiver sangramento. Sangramento, tá. Então eu não vou gerar uma ansiedade e falar pra paciente que ela tem uma ferida no colo do útero pra ela ficar maluca da vida igual a Lucinaide provavelmente está. Né? Pensando que vai ter que tirar o útero. Agora, Lucinaide, se você teve uma ferida no colo do útero relacionada ao HPV, aí a gente tem que ficar mais atento, tá? Essa ferida precisa cauterização, às vezes precisa até fazer uma retirada, uma tampinha do colo do útero, e aí precisa de um acompanhamento e tem risco de voltar sim. Tá bom? Tá bom, entendi tudinho. Maria Raimunda, bom dia. Tenho 73 anos e fiz meu último exame de Papa Nicolau em setembro. E estou com meu útero jóia, que fofa. Meu médico disse que não preciso fazer mais esse exame. É verdade? A Maria Raimunda pergunta. Ô, que Maria, gracinha. Que bom que seu útero tá jóia. Tá jóia, Mas é de verdade isso, Maria. Não precisa fazer o exame de Papa Nicolau. A recomendação do Ministério da Saúde é dos 25 aos 64 anos de idade. Então, se você tem os 2 últimos exames até os 64 anos de idade normais, não é necessário mais fazer após essa idade.
tá? Bom, quero deixar os contatos aqui do Dr. Fabiano, se você tiver mais. Mas hoje a gente conseguiu responder, Bacana. nem sei quantas É dinâmico, foi. né? A gente pode fazer algumas pode mais fazer assim. outras Eu vezes. Gostei. E eu quero sugerir uma pauta que eu tava falando até com minha diretora, a Geisa. Muitas mulheres, eu não sei a porcentagem exatamente, perdem o bebê nas primeiras semanas, né? Abortamento, Às vezes no caso. 8 semanas e tal. Eu queria entender, e talvez tenha mulher que também queria entender, o porquê isso acontece. É o corpo, é ela. Às vezes a mulher que já teve um filho, ela volta a perder um bebê, né? Que é o aborto natural, é isso? Aborto natural, isso. Então, a gente pode falar disso? Claro que podemos. Tá bom. Claro Então, que podemos. daí a gente vê exatamente a estatística, quantas, porque é um sofrimento muito A grande. estatística é altíssima. Então, muito e a alta. estatística é altíssima. Eu não sei por quê. É importante falar sobre isso, Tá, porque a então estatística é muito vamos alta falar e muitas da- mulheres sofrem com isso. Eu sei que realmente. agora você vai viajar, vai Vou. curtir, mas... Me convenceram a vir esse mês, né? Que eu nem ia vir, mas... mas não é eu achei convencimento. maravilhoso, Ai, achei não maravilhoso. é, doutor. É porque a minha data era semana que vem. aí Tá eles bom, anteciparam. então. Bom, doutor Fabiano Elisei Serra, nosso parceiro aqui, ginecologista e obstetra. O site, vamos passo a passo, www.drfabianoserra.com.br. O Instagram, você pode mandar mensagem e segue ele lá no Instagram, que ele dá várias dicas. Doutor, né, DR Fabiano Serra. YouTube, que também tem várias dicas. Dr. Fabiano Elisei Serra. Não dá pra errar. Você acha ele lá e manda uma mensagem que ele vai, com certeza, ser generoso e responder. Com certeza. Não é verdade, doutor? Então, boa Maria. viagem. Já Muito deixei a obrigado. próxima pauta engatilhada. Tá ótimo. Aí